Olá, PH da Física com você. Deixa eu te falar uma coisa. Você consegue responder o que é a luz? Aliás, você sabe o que é dualidade? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então veja, entender o que é a luz é uma das perguntas fundamentais que acabaram passando ao longo da história da física, que vem desde Newton, o entendimento desses fenômenos, passando pelo debate de Newton com Huygens, um defendendo que a matéria e a luz ela tem características atômicas, de partícula, de corpúsculo, o outro discutindo e propondo uma característica de onda. Experimentos na história ali antes do advento da física quântica e depois esse experimento foi reproduzido mais uma vez, mas o experimento de Young, ele trouxe um reforço experimental para a ideia de que a luz era uma onda eletromagnética. Então, neste contexto, a ideia newtoniana de que a luz era formada de pequenos corpúsculos foi deixada um pouco de lado. Com o advento da física quântica, digamos assim que esta característica corpuscular, essa característica de partícula, ela vai voltar aos cenários da discussão com a explicação do efeito fotoelétrico dada por Einstein nos seus artigos de 1905. Em um deles ele explica o fenômeno fotoelétrico, que era um fenômeno em que você conseguia arrancar elétrons, né, de um pedaço de metal, por exemplo, quando incidia uma luz, mas por mais que você mexesse na intensidade dessa luz, não era essa intensidade em si que retirava esses elétrons. Então você tinha uma energia dada por um tipo de frequência específico que conseguia retirar esses elétrons, ou tinha energia para retirar esses elétrons. E para isso vem a ideia do fóton, né? Que é a pequena partícula que estaria formando um feixe de luz. Aliás, sobre o efeito fotoelétrico, se você gosta das discussões, quer saber mais detalhes sobre isso, a gente tem aí o PH da Física Quântica em 12 lições, que é um curso online, a gente explica tudo com detalhes, né? Com simuladores, explica todos esses detalhes com relação ao efeito fotoelétrico, ao Nobel de Einstein, depois o Nobel de Millikan, que experimentalmente, né, mostrou a relevância da explicação de Einstein com relação a isso. Mas veja, a gente estava falando de dualidade, e para você entender um pouquinho o que é este conceito, quer dizer, este conceito, quando Einstein traz o efeito fotoelétrico e ele reforça a ideia da característica de partícula do mundo, da luz, você também tem o experimento de Young, da fenda dupla, que reforça a característica ondulatória. E aí como é que fica essa característica, como é que isso foi, organizado na física quântica que emergia ali nos primeiros 20 anos do século XX, né? 1920, por aí. Você teve um olhar de Bohr, então Bohr olhava para os experimentos e ele pensava em duas coisas. Se no experimento, seja o experimento de Stern-Gerlach, seja no experimento de difração, enfim, vários experimentos, ele entendia o seguinte: se fosse possível você falar qual era a trajetória do fóton, aquele experimento reforçava a ideia corpuscular, a ideia de partícula. Se no experimento não fosse possível dizer, a partir do experimento, né, qual era a trajetória deste fóton, você não podia dizer que a luz se comportava ali como uma partícula, e sim como uma onda. Quando você conseguisse olhar o fenômeno da interferência, que é uma onda intrincando com a outra. Você tem dois tipos de interferência: interferência destrutiva e interferência construtiva. De novo, se você quer saber um pouco mais sobre isso, tem lá
Nós temos vídeos no canal gratuitamente para você aí acessar e entender isso. E tem aí o lançamento que fica de olho, né, no PH da Física Quântica em 12 lições. Aliás, entra lá no nosso Telegram para acompanhar aí as nossas discussões sobre isso. Mas veja, então você tem que ter claro que para a luz ser considerada onda, o experimento que você está fazendo tem que ser possível você identificar padrões de interferência. Para a luz ser considerada partícula naquele experimento, tem que ser possível identificar a trajetória do fóton que foi detectado pelos instrumentos. Então você tinha experimentos que reforçavam uma característica e experimentos que reforçavam outra característica. Bohr fez o quê? Juntou as duas características de maneira bem simplória, eu estou explicando, mas juntou as duas características numa interpretação que é conhecida como a interpretação de Copenhague ou a interpretação canônica da física quântica. Então ele traz um olhar de que o observador só pode falar alguma coisa sobre o experimento quando o experimento terminou. Terminou o experimento? Terminou. O que você conseguiu detectar? Padrões de interferência. A luz aí tem um comportamento ondulatório. Terminou o experimento? Terminou. O que você conseguiu identificar aí? A trajetória do fóton, passou por ali e tal. Esta característica é uma característica de corpúsculo. Isso, digamos, está no cerne, né? No alicerce da discussão da dualidade onda-partícula. Claro que tem o trabalho de de Broglie, tem as indagações que Einstein vai fazer, essa coisa meio indeterminada, essa coisa que aparentemente não tem definição, uma coisa não é bem assim, sem definição, não é uma coisa totalmente indefinida, não, a coisa não é dessa maneira, mas ela traz essa característica, assim, parece que ela é algo meio, eu falo o que eu acho, a coisa não é bem assim. Então você tem características próprias, você tem resultados que são medidos, você tem o papel do observador que é colocar um medidor para poder verificar aquele processo. Então a dualidade onda-partícula, ela passa por esse olhar. Tem padrão de interferência? O experimento é da luz comportando como onda. Tem trajetória definida? Fóton se comportando como partícula. Este é o cerne da dualidade onda-partícula. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, conversar com vocês sobre esse conceito, que é um conceito importante de dualidade, que está, digamos, na essência da física quântica. Se você gosta das nossas discussões, quer continuar acompanhando nosso canal, considera deixar o like, considera um comentário, perguntas, sugestões de vídeo, entra no nosso canal do Telegram e seja notificado sempre de todos os vídeos novos que nós colocamos aqui no canal. Um grande abraço, até mais. Voltei aqui só para falar com você de novo sobre o nosso lançamento, o PH da Física Quântica em 12 lições. Aqui na descrição você vai encontrar um link do WhatsApp. Entra lá, venha fazer parte do grupo para saber o que é o PH da Física em 12 lições. Lá eu vou ter todos os detalhes. Se você gosta dos nossos papos aqui, tem conteúdo gratuito no canal para você ficar à vontade para divulgar, para ver, para acompanhar. Mas considera isso. Entra lá no nosso grupo, conhece a nossa proposta. Eu te aguardo. Um grande abraço.